Olá, este é o programa Prova Final, uma parceria da TV Justiça com a rede de ensino telepresencial LFG. Meu nome, Fabrício Bolzan, sou palestrante exclusivo da rede LFG nas disciplinas Direito do Consumidor e Direito Administrativo. Como funciona o programa Prova Final? Todos sabem, é um programa composto de 3 blocos. No primeiro bloco, nós vamos trabalhar com o tema do dia. Nós vamos trabalhar com a parte expositiva teórica do encontro de hoje. Na sequência, nós vamos ao bloco Pergunte ao Professor, onde esclareceremos dúvidas de colegas do Brasil a respeito do tema que foi tratado no dia de hoje. E por fim, o X da questão. O X da questão vai mostrar para vocês como o tema do dia já caiu em provas da OAB. Até mais! Muito bem, vamos ao primeiro bloco do programa Prova Final de hoje. Vamos trabalhar com o tema do dia. E na data de hoje, vamos trabalhar exatamente com o tema publicidade nas relações de consumo. Questões relevantes envolvem publicidade nas relações de consumo, como por exemplo, será que publicidade e propaganda, Fabrício, é a mesma coisa, tecnicamente falando? Quais seriam os princípios que regem a publicidade no CDC, no Código de Defesa do Consumidor? E também trabalharemos com publicidade enganosa de um lado e publicidade abusiva do outro. Em primeiro lugar, Fabrício, o que é a publicidade? Quando falamos em publicidade com o enfoque do direito do consumidor, publicidade à luz do Código de Defesa do Consumidor, nós temos que lembrar como sendo toda prática que tem por objetivo promover comercialmente colocado no mercado de consumo. Isso mesmo, publicidade, toda prática que visa promover comercialmente produto ou serviço no mercado de consumo. Percebam que na definição que passei para vocês, temos aí um cunho de promoção comercial de um produto ou de um serviço. Por que é importante esse aspecto da definição promoção comercial? Porque quando falamos em publicidade, nós temos essa característica marcante, promover comercialmente um determinado produto ou serviço. E aí nós já travamos uma diferença entre publicidade e propaganda. Meus caros, tem diferença entre publicidade e propaganda tecnicamente falando. Porque os nossos tribunais não fazem essa diferença em sua maioria, porque o próprio legislador constituinte não fez muita diferença entre publicidade e propaganda. Basta olhar o artigo 220, parágrafo 4º da Constituição, quando fala da publicidade das bebidas alcoólicas, dos cigarros, medicamentos e agrotóxicos. Não chamou de publicidade, chamou de propaganda comercial. Então, por mais que os legisladores, por mais que os nossos tribunais, em sua maioria, não façam na prática diferença entre publicidade e propaganda, essa diferença existe tecnicamente falando. E você, como é um técnico, deve saber dessa diferença. Veja, publicidade, conforme dito, tem uma conotação comercial. Promover comercialmente produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. Já a propaganda não tem conotação comercial, não tem finalidade comercial. Não, as finalidades da propaganda são outras. Temos aí finalidades filosóficas, ideológicas, religiosas, econômicas, políticas, mas não temos uma finalidade comercial. Então veja, na propaganda são outras finalidades, como finalidade ideológica, filosófica, religiosa, econômica e política. Vejam, propaganda política, propaganda eleitoral
gratuita, propaganda política, tem conotação com essas outras finalidades que não a econômica. Então, o que nós vemos na TV diariamente são cenas de publicidade, diferente do que? Da propaganda. Propaganda nós encontramos na época das eleições, a propaganda política. Por quê? Temos aí outras finalidades na propaganda que não a comercial. Bom, Fabrício, que mais que é relevante nessa parte introdutória sobre o tema publicidade? Eu vou tentar não mais falar propaganda por aí, porque o correto, e tecnicamente é o correto, é falar publicidade. O que nós temos de relevante sobre publicidade no Código de Defesa do Consumidor? Princípios. Isso. O CDC é uma lei principiológica e, como tal, não poderia deixar de trazer princípios envolvendo o tema publicidade nas relações de consumo. O primeiro princípio que nós encontramos no Código de Defesa do Consumidor sobre o tema publicidade é o princípio da identificação imediata da publicidade. Ok? Primeiro princípio, princípio da identificação imediata da publicidade. O que seria o princípio da identificação imediata da publicidade? Por esse princípio, o consumidor deverá identificar de plano que aquela mensagem veiculada, por exemplo, na TV, é uma publicidade. Tem uma conotação comercial. Então, o consumidor tem que identificar de plano, facilmente, que aquela mensagem é uma publicidade. Bom, e quais são as consequências, meus caros? Quais as consequências de uma situação em que temos por princípio, lá no CDC, o princípio da identificação imediata? Como consequência desse princípio da identificação imediata, em que o consumidor deve identificar de plano que aquela mensagem é uma publicidade, é vedar alguns tipos de publicidade. Isso mesmo, esse primeiro princípio veda alguns tipos de publicidade. Como, por exemplo, a publicidade dissimulada. O que é a publicidade dissimulada? É aquela com conotação jornalística. Então peguem aí um grande apresentador de algum jornal diário da TV aberta e no intervalo desse jornal diário da TV aberta, ele aparece numa publicidade, passando não uma informação jornalística, mas uma informação comercial. Pode isso? Para o princípio da identificação imediata da publicidade, não. Porque a grande maioria da população que não tem a instrução que poucos, como vocês que estão assistindo uma TV Justiça, possuem, não conseguem diferenciar se aquilo é uma publicidade ou se é continuação do jornal. Então, a publicidade dissimulada, que é aquela com conotação jornalística, ela é vedada pelo princípio da identificação imediata da publicidade. Justamente porque não dá para identificar facilmente se aquilo é publicidade ou se não é publicidade. O que mais que nós temos como princípio da publicidade no CDC? O princípio que proíbe, que veda a publicidade enganosa. Isso mesmo, já já nós vamos falar de publicidade enganosa, mas por hora aguardem. Princípio que veda a veiculação de publicidade enganosa, ok? Terceiro princípio, princípio que veda a publicidade abusiva. Olhem só, hein? É vedada a publicidade abusiva no nosso direito. Já já nós vamos falar de publicidade abusiva e vamos aprofundar sobre o tema. Mas agora ainda dentro de princípios, guardem essa informação. Vedada a publicidade enganosa, vedada a publicidade abusiva, além do princípio da identificação imediata da publicidade. O que mais que nós temos como quarto princípio? Princípio da vinculação da publicidade. Isso mesmo. Publicidade é uma forma de manifestação da oferta. Sem sombra de dúvidas, a publicidade é a forma mais importante de manifestação da oferta.
Agora, o que é importante que vocês saibam? A oferta não se resume à publicidade. Basta analisar o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, que nós vamos ver que a primeira característica da oferta é que a oferta alberga, a oferta abrange toda informação e publicidade suficientemente precisa. Então, a oferta não se resume à publicidade, ela abrange toda informação também suficientemente precisa. Então, se lá no artigo 30, quando fala da oferta, fala da vinculação da oferta, aqui nos princípios da publicidade, nós temos o princípio da vinculação da publicidade. Se a oferta é vinculada, se a oferta vincula o fornecedor, aquele que ofertou tem que cumprir o que foi ofertado, a publicidade é o mesmo raciocínio. O fornecedor que veicula, exterioriza uma publicidade, ele está obrigado a cumprir aquilo que foi prometido. É o princípio da vinculação da publicidade. Em sendo a publicidade uma forma de oferta, aplico a publicidade às regras da oferta. Dentre elas, o princípio da vinculação da publicidade. Ok? Também nós temos um outro princípio relevante, meus caros, que é o princípio da inversão obrigatória do ônus da prova. Isso mesmo. Dentro da publicidade, o princípio da inversão do ônus da prova é um princípio obrigatório. Obrigatoriamente, no tocante à publicidade, ocorrerá a inversão do ônus da prova. Quem diz isso? O Código de Defesa do Consumidor. Lá no artigo 38 do CDC, nós temos o princípio da inversão obrigatória do ônus da prova. Bom, meus caros, quando a gente fala em ônus da prova, partindo da regra geral do Código de Processo Civil, CPC, sabemos todos que incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Isso é a regra lá no CPC, Código de Processo Civil, artigo 333, 333. No Código de Defesa do Consumidor, para facilitar a defesa do consumidor em juízo, prevê o artigo 6º do CDC como sendo um direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova a critério do juiz. Então veja, em regra no CDC, a inversão do ônus da prova não é obrigatória. Em regra no CDC, mais precisamente nos termos do artigo 6º, inciso 8º do CDC, a regra é a inversão do ônus da prova a critério do juiz. Quando ele demonstrar ou ele se deparar com a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. É o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Bom, e aí? O que mais que é relevante? Na publicidade, a inversão, ela é obrigatória. Ela não é mais a critério do juiz como a regra no CDC. Nos termos do artigo 38 do CDC, incumbe ao fornecedor demonstrar a veracidade e a correção da mensagem publicitária. Incumbe ao fornecedor, obrigatoriamente, por lei, comprovar que o produto ou serviço anunciado foram anunciados de forma verdadeira e de forma não abusiva. Então, nós temos aqui o princípio da inversão obrigatória do ônus da prova no tocante à publicidade. Para fechar princípios específicos da publicidade no CDC, mais dois. Princípio da transparência. Princípio da transparência. O que seria, Fabrício, o princípio da transparência? Na transparência ou fundamentação da publicidade, o fornecedor deverá manter em seus arquivos os dados que demonstram a veracidade das informações mencionadas. O fornecedor tem que manter em seus arquivos os dados fáticos, técnicos
que dão sustentação à mensagem publicitária. Ok? Então percebam, princípio da transparência ou da fundamentação tem que manter em seus arquivos os dados fáticos, os dados técnicos, todos aqueles dados que demonstram, que sustentam que aquela publicidade é uma publicidade que tem respaldo, que está falando algo que é real, que não está mentindo para o consumidor. E um último princípio é o princípio da correção da mensagem publicitária, mais famoso, mais conhecido como a contrapropaganda, ok? Princípio da correção do desvio da mensagem publicitária ou contrapropaganda. O que vem a ser a correção do desvio da mensagem publicitária ou a contrapropaganda? Quando falamos numa publicidade abusiva ou enganosa, a simples veiculação dessas publicidades já causa um dano aos consumidores. A veiculação da publicidade causa um dano aos consumidores. E aí, como reparar esse dano? Como corrigir o desvio da publicidade enganosa ou da publicidade abusiva? E aí que entra o princípio da correção do desvio da publicidade. Aí que entra o princípio da contrapropaganda. Por quê, meus caros? Quando falamos em contrapropaganda, nós falamos numa obrigação de fazer, numa obrigação do fornecedor fazer uma nova publicidade, realizar uma nova mensagem sem os vícios da enganosidade, sem os vícios da abusividade. É a contrapropaganda. E essa contrapropaganda deverá ser nas mesmas proporções da publicidade viciada, enganosa ou abusiva. Então, se a publicidade enganosa foi no horário nobre, vai ter que ser no horário nobre a contrapropaganda. A publicidade nova que vai corrigir a mensagem anterior. Se teve uma duração de 5 minutos, a contrapropaganda tem que ter uma duração de 5 minutos. Então vejam, nas mesmas proporções deverá ocorrer a contrapropaganda. Bom, falei para vocês, dentre os princípios da publicidade, temos o princípio que vem da publicidade enganosa e o outro que vem da publicidade abusiva. Fabrício, o que é a publicidade enganosa? Fabrício, o que é a publicidade abusiva? Então vamos entrar exatamente neste tema a partir de agora. O Código de Defesa do Consumidor entende por publicidade enganosa, lá no artigo 37, parágrafo 1º do CDC, qualquer informação total ou parcialmente falsa, capaz de induzir o consumidor em erro, ok? 37, parágrafo 1º, estabelece isso. Publicidade enganosa é aquela total ou parcialmente falsa, capaz de induzir o consumidor em erro. E mais. É importante que saibamos que a publicidade enganosa pode ser uma publicidade enganosa por comissão, ou seja, por uma ação propriamente dita, ou pode ser uma publicidade enganosa por omissão. No primeiro aspecto, é fácil de enxergar, né? Publicidade enganosa por comissão, aquela que afirma algo que não é real, é exatamente uma publicidade de um veículo que é 2.0 e diz que faz 20 km por litro numa grande cidade. Esse é um exemplo de publicidade enganosa por comissão. Afirma algo que não é real. Mas sobre isso, o que seria uma publicidade enganosa por omissão? E aí nós temos que analisar o artigo 37, parágrafo 3º do CDC. Porque o artigo 37, parágrafo 3º do CDC, fala que publicidade enganosa por omissão é aquela que deixa de informar sobre dado relevante, dado essencial do produto ou do serviço. E Fabrício, o que é dado essencial do produto ou do serviço? Dado essencial do produto ou do serviço é aquele dado relevante, aquele dado que uma vez colocado para o consumidor é capaz de influenciar o seu comportamento. Então veja,
Dado essencial é isso, aquele dado relevante, é aquele dado que uma vez colocado à disposição do consumidor é capaz de influenciar o comportamento dele. Bom, publicidade enganosa por omissão é aquela que deixa de informar sobre dado essencial. É aquela que deixa de informar, por exemplo, que um determinado edifício residencial não possui garagem. Ok? É uma publicidade enganosa por omissão, deixa de informar sobre dado essencial. É, por exemplo, ou melhor, foi, por exemplo, a vida inteira a publicidade dos cigarros. Publicidade dos cigarros, ao longo de toda a história, deixava de informar sobre dado essencial, os malefícios do cigarro. Defendo que é publicidade enganosa por omissão a publicidade das bebidas alcoólicas, a publicidade das cervejas. Por quê? Porque deixa de informar sobre dado essencial, dos malefícios que a bebida causa ao consumidor. Ok? Aliás, publicidade de cigarros e bebidas, assim como de medicamentos e agrotóxicos, tem uma regulamentação específica, que é a Lei 9294 de 96. Isso mesmo, Lei 9294 de 96 é a lei que trata da publicidade das bebidas, medicamentos, agrotóxicos, cigarros. Tudo bem? Bom, já sei o que é a publicidade enganosa. É inteira ou parcialmente falsa, capaz de induzir o consumidor a erro, e é também a publicidade que pode ser enganosa por comissão, uma ação, afirma algo que não é real, ou por omissão, deixa de informar sobre dado essencial. Para fechar, publicidade abusiva. O que é que vem a ser a publicidade abusiva? A publicidade abusiva é aquela que fere valores da coletividade. Isso mesmo. Publicidade abusiva é aquela que fere valores da coletividade. E se você buscar, meus caros, lá no artigo 37, parágrafo 2º do CDC, o 37, parágrafo 2º, ao falar da publicidade abusiva, não traz uma definição como fiz agora, mas traz exemplos de publicidade abusiva. Quais são alguns exemplos que nós temos lá no artigo 37, parágrafo 2º do CDC? Publicidade que incite a violência, a superstição, a deficiência de julgamento das crianças. A publicidade, meus caros, discriminatória. E aqui a discriminação da forma mais ampla possível, envolvendo aspectos religiosos, orientações sexuais, qualquer tipo de discriminação viola o Código de Defesa do Consumidor, é uma publicidade abusiva. Também a publicidade abusiva, aquela que fere o meio ambiente, publicidade que estimula comportamentos a ferir o meio ambiente é uma publicidade abusiva. Publicidade que estimula o comportamento total ou parcial, comportamento que exatamente estimula um comportamento nocivo ou prejudicial à saúde do consumidor, é também uma publicidade abusiva. Então percebam, como publicidade abusiva nós temos aquelas que ferem valores da sociedade. A discriminatória, a que estimule o medo, a violência, a superstição, a que estimule comportamentos nocivos à saúde ou à segurança do consumidor e a que viole o meio ambiente. Meus caros, esse foi o primeiro bloco do nosso programa Prova Final de hoje. Fechamos o tema do dia, publicidade nas relações de consumo. Até a próxima! Muito bem, retomamos o programa Prova Final de hoje e neste segundo bloco, o bloco Pergunte ao Professor, nós vamos esclarecer dúvidas de colegas do Brasil sobre o tema que foi trabalhado no dia de hoje, publicidade nas relações de consumo. Então, vamos verificar qual foi a primeira dúvida envolvendo o tema do dia. Professor, para o Código de Defesa do Consumidor, publicidade é sinônimo de propaganda? Então, meus caros, conforme pontuado no nosso primeiro bloco, quando falamos em publicidade, nós temos uma conotação comercial. Isso mesmo,
Publicidade significa o quê? Promover comercialmente produtos ou serviços no mercado de consumo. Então, a publicidade tem essa conotação comercial, tem essa conotação de vender produtos, de vender serviços no mercado de consumo. Mas é diferente do quê? É diferente da propaganda, tecnicamente falando. Por quê? Na propaganda, meus caros, nós temos exatamente outras finalidades a serem atingidas. A propaganda pode ter uma finalidade ideológica, pode ter uma finalidade filosófica, pode ter uma finalidade religiosa, finalidade econômica, não no sentido comercial, mas econômica no sentido de ciências econômicas, de economia mesmo, de disciplina como tal, e não de comercial. E também finalidade política. O correto é dizer propaganda política, ou uma propaganda governamental, para demonstrar uma obra pública importante para a população, um serviço novo que vem sendo fornecido para a população. Aí sim nós falamos em propaganda, diferente da publicidade, porque, repito, publicidade tem conotação comercial, tem conotação de promover comercialmente um determinado produto ou serviço. Em última análise, publicidade visa vender produto ou serviço. Mas temos outras dúvidas dos colegas do Brasil. Vamos ouvir mais uma. Professor, o que é puffing publicitário? Puffing publicitário. O que seria isso, Fabrício? O puffing, né? Se escreve puffing, com 2 Fs. O que é o puffing publicitário? É o exagero publicitário. Isso mesmo. O puffing é o exagero publicitário. Por exemplo, o sorvete mais gostoso do mundo, o chocolate mais saboroso do universo, ou o Drops, a bala mais refrescante do planeta. E aí, o puffing, o exagero publicitário, será que ele viola as regras do Código de Defesa do Consumidor? O que você acha? E, meus caros, quando falamos em puffing publicitário, a princípio, não há falar em violação do CDC. O puffing, em regra, não viola o Código de Defesa do Consumidor. E por que é que o puffing não viola o Código de Defesa do Consumidor? Porque o puffing não tem aquela precisão mínima suficiente para violar o Código de Defesa do Consumidor. Não sei se vocês se lembram, mas no primeiro bloco de hoje, do nosso encontro sobre publicidade, eu falei para vocês de um princípio, que é o princípio da vinculação da publicidade. E este princípio está consubstanciado aonde? No artigo 30 do CDC, no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Lá no artigo 30 do CDC, quando falamos de princípio da vinculação da oferta, e sendo a oferta, sendo o conceito de oferta abrangido pela informação suficientemente precisa e pela publicidade, nós temos que lembrar que tem que existir um mínimo de precisão para considerar a mensagem como uma mensagem apta a ser controlada no mercado de consumo. Como assim? Quando falamos é o sorvete mais gostoso do mundo, não tem aquele mínimo de precisão capaz de caracterizar uma publicidade enganosa ou uma publicidade abusiva. É diferente, meus caros, de uma rua que vende apenas carros, é uma rua comercial onde existem várias concessionárias de carros e se coloca numa das concessionárias a faixa com os seguintes dizeres: aqui nesta loja, aqui nesta concessionária, você vai encontrar o carro mais barato da rua. Vejam, quando uma placa, quando uma faixa diz isso, que nesta rua, onde só se vendem carros, nesta loja você vai encontrar o carro mais barato da rua,
nós temos a precisão mínima e esse exagero é capaz de violar o Código de Defesa do Consumidor. Então vejam, meus caros, em regra, pela ausência da precisão mínima, não há falar em puffing como violador do CDC, em exagero como violador do CDC. O exagero é permitido em regra porque não tem a precisão mínima. Quando tiver a precisão mínima, no exemplo da loja de carro que eu passei para vocês, aí pode gerar uma publicidade enganosa ou uma publicidade abusiva. Tudo bem? Próxima questão dos colegas do Brasil. Vamos lá. Professor, o que é merchandising? Questão também relevante é essa do merchandising. Fabrício, o que é o merchandising? Como eu vejo isso no dia a dia da TV? Será que é permitido o merchandising na televisão brasileira? Nosso direito admite uma situação como essa? Primeiro, o que vem a ser o tal do merchandising? Quando falamos em merchandising, nós temos que lembrar que é uma técnica de veicular indiretamente produto ou serviço no mercado de consumo. Isso mesmo, é uma técnica de veicular indiretamente produto ou serviço no mercado de consumo. Como que é feita essa veiculação indireta? O produto ou serviço ele é inserido no cotidiano de um personagem de novela, no cotidiano de um personagem de um programa de TV, de teatro ou do próprio cinema. Ou seja, quando falamos em merchandising, meus caros, nós temos o quê? Nós temos uma situação em que, no cotidiano de um personagem, de um galã de novela, por exemplo, é inserida uma determinada cerveja de uma determinada marca, um refrigerante de uma determinada marca, que coincidentemente, entre aspas, está com o rótulo virado para onde? Para a câmera de TV. E aí? O merchandising, essa técnica indireta de veicular uma mensagem publicitária. Será que é permitido o merchandising pelo nosso direito? O que vocês acham? Inserir no cotidiano de um personagem. Não é uma publicidade explícita, não. Ela está ali camuflada. Ela está ali inserida no cotidiano do personagem. Ele não vai falar aqui que é um Guaraná tal. Não, mas a câmera mostra o rótulo daquele Guaraná no meio do dia a dia desse personagem de uma novela de TV. E aí, será que o merchandising é admitido? O que você acha? Bom, pelo princípio da identificação imediata da publicidade, conforme foi falado para vocês no nosso primeiro bloco, pelo princípio da identificação imediata da publicidade, o consumidor deve identificar fácil e imediatamente que aquela mensagem é uma mensagem publicitária. Ok? Este é o princípio da identificação imediata da publicidade. Constatar facilmente que aquilo é publicidade. Constatar de plano que aquilo é publicidade. Vamos pensar na grande maioria da população brasileira. Ok? Vamos pensar na grande maioria da população que não tem muita instrução, infelizmente, no nosso país. Nesse contexto de população pouco instruída, será que ela vai conseguir identificar de plano, facilmente, que aquele Guaraná, cujo rótulo está virado para a câmera de TV, que foi inserido no cotidiano de um personagem da novela, será que essa maioria da população, com pouca instrução, vai identificar facilmente que aquilo é publicidade? Não vai. Não vai. Então, meus caros, defendemos que não é possível o merchandising, do jeito que é veiculado, na publicidade do nosso país. Viola o Código de Defesa do Consumidor, viola o princípio da identificação imediata da publicidade. É o que defendemos. E aí, pegamos carona nos autores do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, que nos dá uma solução, que é exatamente o quê? Como conciliar o merchandising, que existe aos montes no nosso país, com o princípio da identificação imediata da publicidade. Como identificar estes dois princípios, essas duas situações que existem no nosso direito?
Dizem os autores do anteprojeto, inserção de créditos antes de começar o programa. Do tipo, antes de começar a novela, tem que informar, esta novela vai fazer publicidade indireta do Guaraná tal. Este programa de TV vai fazer publicidade indireta de tal serviço. Então, os créditos seriam o quê? Informações prévias, informando que aquele programa vai utilizar da técnica do merchandise. Ok? Então, para fechar o raciocínio, o merchandise é uma técnica de veicular indiretamente produto ou serviço e, na nossa opinião, viola o CDC do jeito que está, porque viola o princípio da identificação imediata da publicidade. Próxima questão. Professor, para que haja responsabilidade por publicidade enganosa, há necessidade de comprovar a intenção de enganar o consumidor? Essa também é uma questão relevante. Por quê? Nós podemos nos deparar com uma situação em que o consumidor, se sentindo enganado, entra com uma ação judicial contra o fornecedor e o fornecedor alega em sua defesa. Olha, eu não tive a intenção de enganar ninguém. Não, imagina, se eu soubesse que eu poderia enganar alguém, eu jamais teria feito essa publicidade. Eu pergunto, alegar que não queria enganar alguém, ou seja, o elemento subjetivo aqui, como foi o objeto da pergunta. O elemento subjetivo é relevante para identificar a publicidade enganosa ou abusiva? O que vocês acham? Será que o consumidor tem que comprovar que, além de sofrer um dano, esse dano foi decorrente de uma publicidade enganosa e comprovar que o fornecedor teve a intenção de veicular essa publicidade enganosa? Será que é assim que funciona? Não é. O consumidor não precisa comprovar a intenção do fornecedor para caracterizar a publicidade enganosa. Querendo ele enganar ou não, se a mensagem veiculada foi uma mensagem publicitária enganosa, isso por si só é suficiente para violar o Código de Defesa do Consumidor, ok? Pouco importa a intenção do fornecedor a respeito do tema. E Fabrício, qual o fundamento disso? Por que pouco importa a intenção do fornecedor para caracterizar a publicidade enganosa? Por um argumento técnico. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma responsabilidade objetiva, em regra, nas relações de consumo. O que significa dizer que o Código de Defesa do Consumidor traz uma responsabilidade objetiva, em regra, envolvendo relações de consumo? Que, independentemente da comprovação do dolo ou da culpa, o fornecedor será responsabilizado, em regra, pelos danos que causar no mercado de consumo. Isso mesmo, independentemente de comprovação do dolo ou da culpa, o fornecedor será responsabilizado, em regra, pelos danos que causar no mercado de consumo. Essa responsabilidade objetiva, que não se importa com a intenção do fornecedor, mas analisa os fatos objetivamente. Se de uma conduta causou um dano, se de uma omissão causou um dano, responderá o fornecedor de maneira objetiva, independentemente de comprovação do dolo ou da culpa. Tudo bem? Então, meus caros, tenham em mente que pouco importa a intenção do fornecedor para caracterizar a publicidade enganosa, porque, em regra, a responsabilidade no CDC é objetiva. A única exceção, a única hipótese de responsabilidade subjetiva no CDC é aquela que envolve a responsabilidade pessoal do profissional liberal, lá no artigo 14, parágrafo 4º. Última questão. Professor, veículo de comunicação que veicula publicidade enganosa ou abusiva é responsável por tal publicidade ou essa se restringe ao fornecedor? Essa também é uma questão muito comum, meus caros, que envolve o quê? O veículo de comunicação, a emissora de TV, que veicula uma publicidade enganosa ou abusiva. Ela também é responsável por reparar esses danos ou não? Só o fornecedor. Vamos pensar numa concessionária de carro, numa montadora de veículo. Veicula lá uma publicidade enganosa. E aí, o veículo de TV responde também
né? O canal de TV responde também ou só o fornecedor, só a montadora? O que vocês acham? Apesar de algumas divergências na doutrina, apesar de alguns doutrinadores entenderem que, olha, veículo de comunicação também deve responder, a agência de publicidade também deve responder, apesar de alguns estudiosos do direito pensarem desta forma, não prevalece isso na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O STJ entende, em sua maioria, que o responsável é único e exclusivamente o fornecedor. O veículo de comunicação, o jornal, a TV não pode ser responsabilizado, a agência de publicidade não pode ser responsabilizada, quem responde é apenas o fornecedor. E qual o fundamento do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, para chegar a essa conclusão? Por que é que o STJ entende que só o fornecedor responde, eximindo a responsabilidade do veículo de comunicação e da agência de publicidade? Porque para o STJ, nos termos do artigo 38 do CDC, o fornecedor é o responsável para demonstrar a veracidade e a correção da mensagem publicitária. Se é ônus do fornecedor demonstrar a correção e a veracidade da mensagem publicitária, não poderíamos responsabilizar o veículo de comunicação, que é o canal de TV, nem a agência de publicidade, porque o artigo 38 entende, ou melhor, determina que essa responsabilidade é apenas do fornecedor. Bom, meus caros, chegamos ao final de mais um bloco do Prova Final de hoje, isso mesmo. E na próxima etapa, finalizaremos o nosso encontro com o X da questão. Vamos analisar questões da OAB que já abordaram o tema de hoje, publicidade. Até mais! Muito bem, meus caros, último bloco do Prova Final de hoje é o X da questão. Vamos analisar como que o tema do dia, publicidade, já foi abordado em provas da OAB. Primeira questão, prova FGV 2010, OAB, Exame da Ordem Unificado 2, primeira fase, setembro de 2010, Direito do Consumidor, publicidade enganosa e abusiva. Sobre o tema da publicidade no Código de Defesa do Consumidor, é correto afirmar. Então vamos ver o que está correto aí. Letra A, alternativa, ou melhor, a publicidade somente vincula o fornecedor se contiver informações falsas. B, a publicidade que não informa sobre a origem do produto é considerada enganosa, mesmo quando não essencial para o produto. C, o ônus da prova da veracidade da mensagem publicitária cabe ao veículo de comunicação. E D, é abusiva a publicidade que desrespeita valores ambientais. E aí? Vamos analisar cada uma delas, vamos verificar o que está correto e o que está errado. Letra A publicidade somente vincula o fornecedor se contiver informações falsas. Está errada essa alternativa. Por quê? Ela vincula sempre o fornecedor. Qualquer que seja a publicidade, qualquer que seja a oferta, o fornecedor sempre estará vinculado, e não apenas nas publicidades ou nas informações falsas, ok? Princípio da vinculação da oferta, do artigo 30, princípio da vinculação da publicidade, que é a principal manifestação da oferta. B, a publicidade não informa sobre a origem, a publicidade que não informa sobre a origem do produto é considerada enganosa, mesmo quando não essencial para o produto. Também está errada aqui a informação. Por quê? Publicidade enganosa não é apenas aquela que não informa sobre a origem do produto. Não. Publicidade enganosa é aquela publicidade total ou parcialmente falsa, que é capaz de induzir o consumidor em erro. Então veja, estamos diante de uma situação que não é apenas não demonstrar a origem. Não. Se é total ou parcialmente falso, induzir o consumidor em erro por comissão, afirmando algo que não é real,
ou por omissão, é uma publicidade enganosa. C. O ônus da prova da veracidade da mensagem publicitária cabe ao veículo de comunicação. Já vimos que não é verdade isso. O STJ, em sua maioria, entende que a responsabilidade é do fornecedor e não do veículo de comunicação, e não da emissora de TV, e não da agência de publicidade, pelo fundamento do artigo 38 do CDC. Para o STJ, se o artigo 38 diz que é ônus do fornecedor demonstrar a veracidade e a correção da mensagem publicitária, não é possível transferir esse ônus para uma outra empresa, no caso, o veículo de comunicação. Para o STJ, então, não responde o veículo de comunicação, responde apenas quem? O fornecedor. Alternativa D. É abusiva a publicidade que desrespeita valores ambientais. Isso mesmo, isso mesmo. Publicidade abusiva, meus caros, é aquela que fere valores da coletividade. Se a publicidade abusiva é aquela que fere valores da coletividade, nós temos que lembrar de alguns exemplos que estão lá no artigo 37, parágrafo 2º do CDC. Ou seja, é publicidade abusiva aquela que trata de discriminar alguém, ok? Então, discriminação em geral, ética, de orientação sexual, de time de futebol, qualquer tipo de discriminação é publicidade abusiva. Que mais? Aqui, incite a violência, estimule a superstição, aproveita da deficiência de julgamento da criança. Que mais? Que mais? Aqui, viola valores ambientais. Aqui, estimula o consumidor a se comportar de modo prejudicial ou nocivo à sua saúde ou segurança. Então, vejam, são exemplos de publicidade abusiva e um deles foi colocado pelo examinador, ok? É realmente publicidade abusiva, aquela que viola valores ambientais. Portanto, a alternativa D é a correta, é a que deve ser assinalada neste caso. Vamos à segunda questão de hoje. Prova CESP 2009, OAB, Exame da Ordem Unificado. 3, primeira fase, janeiro de 2010. Direito do consumidor, práticas comerciais. Publicidade faz parte das práticas comerciais. Acerca das práticas comerciais dispostas no Código de Defesa do Consumidor, assinale a opção correta. A. Considera-se publicidade abusiva a comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa, ou melhor, a comunicação de caráter publicitário inteiramente falsa que induza a erro. B. O consumidor que receber produto em sua residência, mesmo sem solicitação, e não devolvê-lo, deve efetuar o pagamento do respectivo preço. C. É lícito que o fabricante de produtos duráveis condicione o fornecimento de seus produtos à prestação de determinados serviços. E D. O consumidor tem direito de receber o dobro do que tenha pago em excesso, acrescido de juros e correção monetária, no caso de cobrança indevida, salvo hipótese de engano justificável. E aí, meus caros, o que está certo, o que está errado nessas alternativas? A alternativa A está errada. Vejam lá. Considera-se publicidade abusiva a comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falso, ou melhor, inteiramente falsa, que induz a erro. Aqui não é publicidade abusiva. A publicidade falsa, inteira, como diz aí, ou parcialmente, é a publicidade enganosa. Publicidade abusiva é aquela que fere valores da sociedade, como a discriminatória, que incite a violência, a superstição, aproveita a deficiência de julgamento das crianças, valores ambientais, que estimule comportamento prejudicial ou nocivo à saúde ou segurança do consumidor. Então está errada a letra A. B. Consumidor que receber produto em sua residência, mesmo sem solicitação e não devolvê-lo, deverá efetuar o pagamento do respectivo preço. E aí, o
que vocês acham? Está certo ou errado essa assertiva? Está errada essa assertiva, ok? Artigo 39, parágrafo 1º do CDC, é amostra grátis. Se não solicitou e recebeu, amostra grátis. Não tem que devolver nem que pagar. C. É lícito que o fabricante de produtos duráveis condicione o fornecimento de seus produtos à prestação de determinado serviço. Não pode. É a venda casada do 39, inciso 1. É prática abusiva condicionar o fornecimento de um produto a outro ou condicionar o fornecimento de um produto à prestação de um serviço. Venda casada vedada pelo 39.1. E letra D. O consumidor tem o direito de receber o dobro do que tenha pago em excesso, acrescido de juros e correção monetária, no caso de cobrança indevida, salvo hipótese de engano justificável. Correta a letra D. É o artigo 42, parágrafo único do CDC. O artigo 42, parágrafo único do CDC, quando fala da cobrança indevida, admite que aquele consumidor que pagou em excesso, em razão de uma cobrança indevida, tem o direito de repetir o indébito pelo dobro. Tem o direito de repetir aquilo que pagou mais o dobro do que pagou em excesso. É o artigo 42, parágrafo único do CDC. Então, correta a assertiva, pagou em excesso indevidamente, tem direito de receber de volta o que pagou, mais uma vez aquilo que pagou, ou seja, repetição do indébito pelo dobro. Tudo bem? Bom, meus caros, chegamos ao final de mais um Prova Final. Que maravilha! Eu, Fabrício Bolzan, estou à disposição de vocês para eventuais esclarecimentos. Podem mandar as dúvidas para provafinal@aesapar.com.br ou podemos nos encontrar via Facebook, que é exatamente pelo nome Fabrício Bolzan, perfil 2, ou Twitter, @Fabrício Bolzan. Um abraço!